carta de Paulo aos Romanos, nós voltamos à carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 6, para a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, de 1 a 11. E olha como é importante o que Paulo vai dizer aqui, hein? Que importância isso tem. Só para dar um contexto, só para nos darmos aqui um contexto, para entender bem onde a gente vai entrar. Paulo disse que nós somos justificados mediante a fé e não por obras. Paulo diz que aquele que nos justifica é Deus em Cristo. E que Cristo é muito mais poderoso do que Adão. Foi o que a gente viu, lembra no último sermão? Que Adão, por meio do pecado de um homem, entrou a morte no mundo. Mas por meio da justiça de um homem veio a vida. Mas essa justiça foi feita no meio de muitas transgressões. Certo? Adão transgrediu no paraíso, onde não havia ainda problema nenhum. Jesus Cristo foi justo no meio dos pecadores, no meio de um mundo condenado por causa do pecado. E aí ele foi justo. Então ele é muito maior do que Adão. E lembra-se que Paulo diz, então onde abundou o pecado, tinha muitos pecados. Superabundou a graça. Jesus Cristo, na sua justiça, venceu os pecados. Só que agora, quando Paulo fala isso, ele vai tratar disso aqui agora, ele, guiado pelo Espírito, iluminado, inspirado pelo Espírito, ele pressupõe o seguinte: bom, alguém pode entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Alguém pode entender que isso significa que quanto mais eu pecar, maior graça eu terei. Porque se Deus dá graça a pecadores, então deixa eu pecar bastante, porque mais graça eu terei. E aí Paulo vai trabalhar isso agora, onde nós vamos ler o texto. Paulo vai dizer assim, porque superabundou a graça no meio do pecado, nós viveremos no pecado? É isso mesmo? Nós podemos fazer o que quisermos, nós podemos pecar da maneira que quisermos e depois é só esperar a graça de Deus que virá a graça de Deus? É assim? Essa pergunta é importante no nosso contexto também. E é disso que Paulo vai falar aqui. Ele vai tratar essa questão. E olha como ele começa então. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, nós vamos a Ti em oração, pedindo que o Senhor agora nos abençoe por meio da palavra que fora lida e agora será pregada, ó Deus. Ó Deus, dá-nos a graça de entendermos, saímos aqui cientes, sabedores, na mente e no coração, de que o Senhor nos salvou para nos livrar dos nossos pecados, não só nos perdoar os pecados, mas para nos livrar dos nossos pecados, para que nós vivamos mais santos e menos pecadores. Que a graça se revelou para nos educar a abandonar os pecados e a viver para o Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa a Tua palavra que será pregada agora. Abra o coração e entendimento. Ó Deus, dá verdadeiro arrependimento
e conversão, vida aos mortos. Ó Deus, abençoe-nos. Em nome de Cristo nós oramos, um perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, como nós vemos então, Paulo, e víamos aqui, anunciamos, antes de lermos o texto, Paulo vinha falando de que Jesus Cristo é superior a Adão, que o que Cristo traz como representante, como cabeça federal do seu povo, assim como Adão foi cabeça federal da raça humana, é superior ao que Adão trouxe. Adão trouxe pecado e morte, Cristo traz justiça e vida. Por isso, onde abundou o pecado, ou seja, as muitas transgressões provenientes não só de Adão, mas de toda a raça humana caída em pecado, superabundou a graça que por meio da justiça de um homem trouxe vida eterna a todos aqueles que creem. Mas a pergunta agora que Paulo trata é o seguinte: se a graça superabundou, nós podemos viver no pecado? Nós podemos viver em pecado para que a graça venha a nós? É justo pensar assim diante de Deus? É isso que Paulo de fato quer levar o crente a entender? E Paulo vai aqui no versículo 1 fazer uma pergunta retórica e respondê-la de maneira incisiva com a negativa. Olha, ele diz: que diremos, pois? Alguém pode pensar e alguém pode dizer: permaneçamos no pecado para que seja a graça mais abundante. Então, se Deus, veja, isso não está longe de nós, se Deus não nos guardar. E às vezes você conhece alguém que pensa assim: olha, Deus, Ele ama o pecador, Deus não se importa se a gente está pecando, Ele quer nos salvar, Ele quer nos agraciar. Então, longe com esse negócio de lei, longe com esse negócio de obrigação, esse negócio lá do Antigo Testamento. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, Deus perdoa meus pecados. E aí a pessoa faz o que quer, imaginando que Deus dará a sua graça a ele, mesmo ele tendo esse tipo de comportamento e pensamento. Então Paulo diz: é verdade que alguém pode pensar, permaneçamos então no pecado, para que então a graça de Deus seja mais relevante ou abundante. E aí Paulo diz: o que dizer a uma questão como essa? O que dizer e responder, presbítero Marcelo, a pessoas que pensam assim, Samuel? E Paulo vai dizer: viver em pecado para que a graça seja abundante, é isso? Paulo diz: de maneira nenhuma. A força aqui da resposta de Paulo a essa pergunta retórica é: Deus não permita, Deus jamais permita que alguém pense assim, sequer pense, quanto mais dirá viver assim. Porque Paulo está dizendo: alguém que diz isso, Deus não permita, longe de nós esse tipo de pensamento, que ninguém jamais sonhe com algo assim. Irmãos, Paulo não está aqui expressando apenas uma negação. A força de sua linguagem mostra aversão a isso. Paulo não está dizendo apenas não. Paulo está mostrando aqui que ele tem aversão a esse tipo de pensamento. Paulo ficaria horrorizado de ouvir de alguém que se diz cristão o seguinte: se eu continuo recebendo a graça quando peco, vou continuar pecando, para que a graça seja maior ainda. Que loucura, que devaneio. Meus irmãos, mas não, Paulo, quando trata disso, ele pressupõe corretamente que não são poucos que podem pensar e agir assim. Tanto que há uma heresia chamada antinomismo. Antinomismo é contra lei. Contra nomos, lei. Antinomismo, contra lei. Essa heresia antiga, já da época de Paulo, essa heresia antiga era a heresia que homens carnais ensinavam dizendo: Deus é amor, Deus não se importa se você está pecando, Deus não se importa com isso, porque Deus veio para perdoar. Tanto que Judas, não o Iscariotes, mas o meio-irmão de Jesus que escreveu a epístola inspirada, que está em nossa Bíblia, no cânon, ele diz assim: olha como essa heresia é antiga, olha como é antigo esse pensamento de: se Deus me perdoa, vou pecar. E você sabe que Satanás pode sugerir, querido Bruno, meu irmão Juan, bacharel Juan, você sabe que o diabo pode sugerir isso a mim e a você: só um pecado a mais, Deus sempre perdoou. Olha o que Judas diz:
Pois certos indivíduos se introduziram com engano na igreja, no meio da igreja, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para a condenação. Esses homens são ímpios. Eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então Judas, escrevendo a sua epístola, ele diz assim: esses homens ímpios, eles transformaram a graça de Deus em motivo para pecar. Judas chamaria isso de libertinagem. É pegar a graça de Deus e valer-se dela para pecar. É o que eu disse a vocês, que nós somos tentados, podemos ser tentados nisso. Se Deus perdoa, deixa eu pecar. Deus perdoou tanto, por que não perdoaria mais isso? Deus perdoou Davi, que cometeu um adultério, que assassinou um homem, por que ele não perdoaria esse meu pecado? Veja, isso é valer-se da graça de Deus para pecar. Isso é libertinagem. E Paulo diz: que loucura, de modo nenhum. Hoje nós não estamos livres, como eu disse, desse ensino corrompido. Toda vez que o evangelho é pregado, por assim dizer o demônio, entre aspas, mas obviamente é obra de Satanás, mas o demônio do antinomismo bate a porta e diz que nós somos justificados pela fé, que nós somos justificados pela vida de um homem que é Cristo, e as obras não importa esse negócio de obedecer a lei, Jesus obedeceu por nós, então esqueça isso, diz o demônio do antinomismo. Nenhuma obra que você fizer vai contribuir para a sua salvação, então para que você vai fazer a obra? Para de se preocupar com isso. Para que você vai ficar preocupado com guardar mandamento? Você já foi salvo, Jesus guardou para você. Veja como Satanás é ardiloso. Veja como ele usa da graça de algo bom para nos levar a pecar. Todavia, atenção, o não ser salvo pelas obras, como nós acreditamos, não significa que as obras não tenham lugar em nossa vida. Eu sempre falo aqui, nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Olha o que Paulo diz em Efésios: pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você poderia imaginar Paulo dizendo algo semelhante a isso? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para vivermos em pecado, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos neles. Você pode imaginar Paulo dizendo algo assim? Nós fomos salvos pela graça, fomos criados em Deus, em Cristo Jesus, para viver em pecado bastante. Alguém pode imaginar isso? Nós não somos justificados pela nossa santificação, mas somos justificados para a santificação. O fruto da verdadeira fé, o fruto da verdadeira justificação, será sempre de conformidade com a imagem de Cristo. Se Cristo nos salvou para sermos como Ele, como nós viveremos em pecado se Ele que nos salvou é santo? Se a justificação nos declara justos, a santificação nos torna justos. Olha o que diz a Confissão de Fé de Westminster sobre a doutrina da santificação: os que são eficazmente chamados e regenerados, salvos, tendo criado em si, pelo poder do Espírito, um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente, pela virtude da sua união com Cristo, na sua morte e ressurreição, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. E é o que Paulo está dizendo: como é que alguém foi salvo por Cristo pode dizer, vamos viver pecando, se Cristo é santo, se Cristo tem comunhão com essa pessoa, se Cristo colocou o seu amor sobre essa pessoa, se Cristo operou a salvação em favor dessa pessoa, como é que essa pessoa pode imaginar uma vida em pecado? Irmãos, a graça não conduz a uma vida de pecado, pelo contrário. Se alguém pensa que a graça de Cristo lhe permite viver em pecado,
Saiba que esse entendimento é reprovado e odiado pelo próprio Deus. E há um perigo aqui, porque se alguém acha que mesmo sendo salvo, e mesmo sendo alvo da graça de Deus, pode viver pecando, talvez essa pessoa nunca jamais tenha sido renovada, nunca jamais tenha ouvido sobre Jesus Cristo e crido nele, verdadeiramente. Então, se há alguém que se diz crente, e acha que pode manter comunhão, como João diz, com Deus em Cristo, vivendo em pecado, essa pessoa nunca jamais tem comunhão com Deus, nunca jamais teve comunhão com Deus, jamais, porque aquele a quem Deus alcança em Cristo, Deus também transforma à semelhança de Cristo. Mas Paulo vai ser mais enfático ainda, olha só como ele continua no versículo 2, ele vai dizer assim: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Olha aí, o que Paulo diz, ele faz uma pergunta retórica, ele diz: como é que nós podemos viver ainda no pecado? Nós que para ele morremos. E aí Paulo continua, versículo 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, como eu e você fomos, né, eu e você aqui, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Irmãos, Paulo não quer que nós ignoremos essas coisas, elas não deveriam ser ignoradas, essas coisas são básicas. Olha o que Paulo diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. A ideia é, vocês não entendem aquilo que é básico? E antigamente se entendia, né? Hoje está tão nublado isso, está tão cinzenta essa área, né? Tão cinzenta. Antigamente era claro que um cristão não poderia viver em pecado, mas hoje você vê gente dizendo que é crente, vendo os mais terríveis pecados, fazendo as coisas mais terríveis. E Paulo diz: vocês não entenderam o básico, vocês estão ignorando aquilo que é o alicerce da fé. Quando nós somos batizados, e o batismo não é algo básico? Quando você inicia a fé cristã, qual é o primeiro passo? É fé e ser batizado. Paulo diz: vocês ignoram que quando vocês foram batizados para morrerem em Cristo Jesus, ou seja, para morrerem para o pecado. Como é que vocês podem achar que agora em Cristo vocês podem viver pecando? E é isso que Paulo está dizendo aqui. E ele vai dizer no versículo 4, ele reforça, olha só, ele diz: fomos pois sepultados com ele, aqui é Cristo, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos para o pecado. Longe disso, vivamos ou andemos nós em novidade de vida. Quando nós nos unimos a Cristo, nós nos unimos ao Cristo morto e ressuscitado. Não foi isso? Não é Cristo morto e ressuscitado? Não é o Cristo que nós pregamos? Não é o Cristo que nós cremos? Morto por nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação. Então, se você está unido a Cristo, você também morreu com Ele. Por isso que a Bíblia fala, no batismo, o batismo simboliza que você está unido a Cristo, que você creu em Cristo. E se você creu verdadeiramente, no batismo, Deus lhe concede uma graça real, que naquele momento você passa a morrer por seus pecados e viver para Deus, assim como Cristo morreu e ressuscitou. Então aquele que está unido com Cristo, por assim dizer, passa pelas coisas que Cristo mesmo passou, no sentido espiritual. Ele morre com Cristo para a vida antiga e ele ressurge para uma nova vida, assim como Cristo ressuscitou verdadeiramente dentre os mortos. E é isso que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, a vida de pecado, essas coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, e é interessante, eu estava falando desse texto aqui na igreja, numa das reuniões semanais, que o texto grego, há uma tradução possível, que eu gosto muito desse texto de 2 Coríntios 5,17, que é assim: se alguém está em Cristo, é nova criação, não nova criatura, mas nova criação. E é interessante essa diferença de tradução, que obviamente não entra em conflito com essa tradução de criação e criatura, mas abrange mais, dá um leque maior, porque na verdade, quando nós estamos em Cristo, tudo muda, nós e o nosso redor. Daí a ideia de, é uma nova, não só criatura, é também, mas uma nova criação. Quando você está em Cristo, seus amigos já não são os mesmos que eram antes, o seu entorno muda, tudo ao redor de você muda.
Os lugares que você frequentava não são mais os mesmos. Eles mudaram. As conversas que você tem não são mais as mesmas. Elas mudaram. Daí a ideia de não só você muda, mas o que está em redor muda. Você acredita mesmo que alguém teve um encontro com Cristo? Alguém foi batizado em Cristo e morreu com Ele para ressuscitar nele? Alguém continua frequentando os mesmos lugares de impiedade, tendo as mesmas conversas imorais? Você acredita mesmo que essa pessoa encontrou-se com Cristo? Tem um teólogo que ele tem um exemplo sobre isso, sobre o fato de alguém encontrar com Cristo e não passar desse encontro da mesma forma. A pessoa muda completamente. E ele conta uma ilustração que eu acho maravilhosa e cabe aqui. E eu venho me valer dessa ilustração de um teólogo muito piedoso. Ele diz assim, mais ou menos, a ilustração dele: imagine que eu, pastor Paulo, eu estivesse comprometido de pregar numa igreja. E eu chegar na hora do horário, o horário que estava marcado, eu não estava lá. E eu me atraso, eles me esperando e eu não chego. E dali a meia hora eu chego, meio que esbaforido e tudo mais. Cheguei. Aí eles perguntam, né? O que aconteceu? O que aconteceu com você? Por que o senhor não chegou no tempo? Falou, meus irmãos estavam vindo para cá, de carro, mas eu topei com a carreta de não sei quantas toneladas. Ela passou por cima do meu carro, deu perda total, e acabou-se um desastre, uma tragédia, mas eu consegui chegar a tempo. Aí eles olham para mim, mas o senhor não tem um arranhão? Pois é, né? Olha, nessa história, só tem uma possibilidade. Eu estou mentindo, porque se eu encontrasse com uma carreta de várias toneladas, eu jamais sairia da mesma forma, tendo antes não encontrado com ela. É a mesma ideia para o nosso encontro com Cristo. Quem diz encontrar-se com Cristo, quem diz ter sido encontrado por Cristo, jamais será igual. Não é a mesma coisa. Encontrar-se com Cristo é muito mais poderoso do que encontrar-se com a carreta. Muda completamente a sua vida. E convenhamos, irmãos, há muitos, e Deus nos livre de sermos desse grupo, Deus nos guarde, nós somos pecadores, de que dizem ter encontrado com Cristo e você olha a vida, é a mesma coisa. Estão mentindo. Porque ninguém pode encontrar com Cristo e permanecer o mesmo. A Bíblia diz, aquele que é salvo em Cristo é uma nova criatura. Uma nova criatura. Não é o mesmo, é algo novo. Portanto, Paulo diz, vocês ignoram que a comunhão com Cristo, na sua morte e ressurreição, faz com que vocês não vivam mais para o pecado, mas vivam para Deus. Vocês não podem ignorar isso, ou não deveriam. Olha o versículo 5 e 6. Porque se fomos unidos, está vendo? A união com Cristo, o encontro com Cristo, o ser encontrado por Ele, se fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. E eu quero passar aqui desses textos que li agora, desses versículos, a 3 ensinos, 3 aplicações. Primeiro é o seguinte: se o Espírito de Cristo ressurreto habita em nós, então viveremos segundo a vontade de Deus. Volto a repetir: se o Espírito, Diácono Felipe, se o Espírito de Cristo habita em nós, então nós viveremos. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós ressuscitaremos para uma nova vida. Se o Espírito de Cristo ressurreto habita em nós. Então, se alguém diz possuir o Espírito de Cristo, esse tal é uma nova criatura. Irmãos, se nós estamos unidos com Cristo, nós não só morremos para o pecado, mas agora vivemos para Deus. Recebemos o Espírito Santo, o Espírito chamado da vida, não do pecado, da vida.
Lá no profeta Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 14, diz assim, Deus diz assim, porei em vós o meu espírito, e vivereis, não está lá, e pecareis, e vivereis. Nós que estamos em Cristo, já participamos da primeira ressurreição, a espiritual, nós não estamos mais mortos em pecado e delito. A pergunta então é, irmãos, como pode alguém em Cristo Jesus, que participa do poder da sua ressurreição pelo seu Espírito, continuar vivendo em pecado para que a graça, supostamente, seja mais abundante? Isso não é possível. Olha o que João diz, o apóstolo, na sua primeira carta: aquele que pratica o pecado procede do diabo, não é de Deus. Alguém pode falar que é de Deus e viver em pecado, mas nós sabemos de quem essa pessoa é, de quem ela procede. João é claro, aquele que pratica... Veja, irmãos, uma coisa importante aqui antes de continuarmos. Tudo que nós estamos falando aqui, o que Paulo diz e o que João diz, é com relação à vida de pecado. Não há relação, não tem a ver com relação à queda, a tropeços em pecado. O crente, ele tropeça em pecado, eu e você pecamos, mas esse não é o modo de vida nosso. O que está sendo tratado aqui é um modo de vida, é uma pessoa que peca e não sente nada, e acha que tudo está bem, e não sofre, não se arrepende, não se entristece, não luta, não muda. É disso que está falando o texto. Se alguém diz viver assim e diz estar em Cristo, é mentiroso. É verdade que eu e você pecamos, é verdade que eu e você caímos, só que eu espero que eu e você não vivamos no pecado, que Cristo, por seu Espírito, pese na nossa consciência, e nós nos voltemos arrependidos e lamentosos a Cristo, pedindo o seu perdão e recebendo, e voltando para termos uma reconsagração a Cristo por meio de novidade de vida. Mas não é desse tipo de pecado que Paulo fala em João, mas fala de uma vida de pecado, que não se importa com o pecado, que acha o pecado normal. Por isso, continuo. João diz, aquele que pratica o pecado dessa forma, que vive pecando, procede do diabo, ainda que diga que pertence a Deus. Por quê? Porque o diabo vive pecando, está vendo a ideia de viver pecando? O diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É verdade, pode pecar, uma hora pode tropeçar ali e acolá, mas não vive no pecado. O pecado não é o modo de vida dele. Irmão, deixa eu lhe falar, meu querido que você me ouve, minha querida que você me ouve aqui. Se eu e você pecamos todo dia, há uma coisa séria com o nosso cristianismo. Muito séria, talvez não seja cristianismo. Talvez não seja a vida. Se nós pecamos todo dia, tem alguma coisa errada, porque o crente não pode viver na prática do pecado. Se nele habita a divina semente, se o Espírito Santo de vida habita nele, ele não viverá assim. João diz, ora, esse que recebeu o Espírito não pode viver em pecado, porque é nascido de Deus. O que está nele não permite que ele vive em pecado. 1 João 3, 8 e 9. Então essa é a primeira aplicação. Se o Espírito de Cristo ressurreto está em você, você viverá para Deus, porque o Espírito da vida está em você. Segundo, se Cristo nos libertou, então não serviremos mais ao pecado como escravos. Irmãos, nós morremos para o pecado, fomos libertos do seu poder escravizador. É verdade que o pecado em nós ainda é sentido, mas não como um tirano. O pecado está no crente, Cristina querida, não como um tirano. Não é alguém que controla o crente não é mais escravo do pecado, mas é verdade que ele ainda é sentido, não como um tirano, mas como um moribundo, como um corpo que está apodrecendo, mas ainda se faz sentido. Um teólogo disse que o pecado na vida do crente é como um corpo que está sendo velado. Ele não tem mais vida ali, mas há o cheiro ainda, a podridão ainda diz que ele está presente. Você sente o corpo ainda, etc. Você vê,
você vê o cheiro da decomposição, você percebe, mas aquele corpo não tem mais poder. Esse é o pecado da vida do crente. Você que é um crente, você resiste ao pecado, você tem poder para dizer não, você não é mais escravo do pecado. Se o pecado te domina, então você deve se autoexaminar. Porque Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Ele perdoou o nosso pecado, Ele nos livrou da culpa do pecado, mas Ele também nos livrou do poder do pecado, da escravidão do pecado. Nós não servimos mais o pecado como escravos. É verdade que nós cedemos ao pecado, porque muitas vezes nós queremos, nós fraquejamos e cedemos, mas não porque somos obrigados, não porque o pecado nos escravizou. Nós não somos mais escravos do pecado. O que eu quero dizer é o seguinte para você: se você é um filho de Deus, você tem poder para dizer não ao pecado. Esse é o ponto. Porque Cristo te libertou. E se Ele te libertou, diga não ao pecado. Se Ele te libertou, diga não à tentação. Porque se em você está o Espírito de Cristo, e se Ele te libertou, então você tem poder contra o pecado. Uma coisa é ser pecador, outra coisa é ser escravo do pecado. Todos nós pecamos, mas se nascemos do Espírito da vida, não somos mais escravos do pecado. Não podemos mais dizer a Deus: eu não posso evitar Deus, sou dominado pelo poder do pecado, não é, gente? Tem gente que fala assim de outras formas, né? Ah, mas quem não peca? Ah, é humano pecar. Ah, mas todo mundo cai. Ah, mas quem pode resistir? Não, meu irmão, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Posso vencer o pecado, posso dizer não ao pecado. Olha o que Spurgeon diz, abre aspas: o mal entra em nós agora como um intruso e um estranho, e causa sim triste devastação, mas não permanece em nós no trono. O pecado em nós é um estranho, não é um rei, é um estranho, desprezado, e não mais honrado ou apreciado. Estamos mortos para o poder reinante do pecado, fecha aspas. Então veja, nós ainda temos uma relação com o pecado, é verdade, nós teremos até morrer, mas nossa relação é de luta, nossa relação é de resistência pelo poder de Deus, nossa relação é de combate, não é de subserviência, não é de vassalagem, não é de derrota. Então se você é um crente, eu sei que você ainda tem relação com o pecado, no sentido de lutar contra o pecado, e é assim mesmo até o fim, mas não de servidão ao pecado, não de conivência com o pecado. Porque se alguém vive em pecado, esse tal não pertence a Deus. Olha o que Jesus diz: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu irmão, deixa eu lhe falar, minha irmã, se Cristo te libertou, então você verdadeiramente será livre. Se Ele te libertou, não tem outro caminho, não tem outra opção, é liberdade verdadeira e real para você, é poder contra o pecado. Então se você tem cedido ao pecado, eu e você devemos nos perguntar: Cristo me libertou verdadeiramente? Se Ele me libertou, eu tenho o poder de Cristo em mim, pelo Espírito, de dizer não a esse pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Terceira aplicação nesse texto que nós estamos vendo: Cristo morreu não só para nos perdoar os pecados, mas para destruir o pecado em nós. Vocês se lembram quando o anjo foi anunciar a chegada de Jesus Cristo, a encarnação dele, o nascimento de Jesus? Ele disse a José, o anjo disse a José assim: olha, sua esposa Maria dará à luz a um filho, e você, José, colocará o nome dele, do menino, de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. O Senhor Jesus não veio só nos salvar da culpa do pecado, Ele veio nos salvar do pecado. Ele não veio nos salvar assim: olha, eu vim perdoar vocês não precisam mais se preocupar com a culpa do pecado, viu? Pode viver em pecado, mas a culpa, vocês não precisam se preocupar não, porque eu paguei. Não. Ele veio também para nos livrar da culpa do pecado, porque Ele pagou o preço, mas Ele veio nos livrar
do pecado. Aliás, tem um teólogo que diz o seguinte: Cristo, no primeiro momento, veio nos livrar da culpa do pecado. Depois ele começa a nos livrar do domínio do pecado. E por fim, ele nos livrará do próprio pecado. Graças a Deus por Cristo Jesus. Você já tem passado isso? Se você tem passado isso, você é o mais feliz dos homens, a mais bem-aventurada dentre as mulheres. Se você percebe que agora o pecado não tem mais domínio sobre você. Você não é o pecador que você era mais. Você tem resistido ao pecado mais. Você tem sido alvo da graça de Jesus Cristo e da obra dele em você. Jesus Cristo nos livra da culpa do pecado. E Jesus Cristo nos livra do poder do pecado, do domínio do pecado. E Jesus Cristo nos livrará do pecado definitivamente, quando ele voltar em sua glória. Por isso, lembre-se, Jesus Cristo morreu por você para te livrar do domínio do pecado, para te livrar do pecado. Jesus Cristo não morreu apenas pelos nossos pecados, legalmente, carregando a nossa culpa. Ele morreu para matar o nosso pecado em nós, destruir a nossa incapacidade moral. Nossa natureza morta e corrupta foi crucificada com Cristo na cruz. E o velho homem ali recebeu o seu castigo. Agora nós somos, como Paulo diz, eu lembro, nova criatura. Mas vamos continuar indo para o fim. Versículos 7 a 10. Leiamos aí juntos para terminarmos. De 7 a 11. Leiamos todos juntos aí, essa parte final. Leiamos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, essa é a parte do texto que é uma das partes assim mais difíceis do texto que lemos. Mas vejamos, ela pode parecer difícil, mas não é. Olha o que Paulo diz. Portanto, quem morreu para o pecado, ou quem morreu, está justificado do pecado. A ideia é a seguinte: quem morreu não tem mais relação com o pecado. Paulo está dizendo assim: não é verdade que quem está morto não tem mais relação com o pecado? A pessoa que está sepultada, o pecado tem alguma coisa na vida dela? Na prática, está vivo? Não tem mais relação nenhuma. A ideia de Paulo é: porquanto quem morreu está justificado de pecado, ou seja, quem morre não tem mais pecado, porque morreu, parou de pecar. A ideia dele é o que ele desenvolveu antes. Se você morreu em Cristo, o que o pecado está fazendo na sua vida? Como é que você está consentindo com o pecado se você morreu? Uma pessoa morta não tem relação mais com o pecado, está justificada do pecado. Uma pessoa morta não pode pecar. Se você morreu em Cristo, por que você tem vivido uma vida de pecado? E veja, uma vida de pecado tem a ver com a vida de pecado no coração, tá? Não é só em obra, não é só em atos, pode ter no coração. Eu estava falando com a Saf agora, antes do culto. As irmãs me deram o privilégio, né, e me pediram para dirigir uma devocional. Eu estava falando da mulher de Ló. Jesus disse lá em Lucas, né, lembrai-vos da mulher de Ló. E o J.C. Ryle tem um capítulo no livro dele, né, no abençoado livro dele, o Santidade, sobre a mulher de Ló. E ele diz lá, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele lembra do que Jesus falou. E uma das coisas que me impressiona na mulher de Ló é que no relato da Bíblia, e ela aparece pouco, mas no relato da Bíblia dá a nos entender, seguramente, que ela viveu no meio de pessoas crentes. Ela viveu com Abraão, que era tio do marido dela, tio de Ló. Então, olha os benefícios que ela tinha. Ela viveu na casa de Abraão, ela viveu com um crente, porque Ló, apesar de falhar, de ter suas falhas, Ló era um crente. Pedro vai dizer de Ló, vai chamá-lo de o justo Ló. Pedro vai falar de Ló como justo, o justo Ló. Então aquela mulher, a mulher de Ló, ela viveu no meio dos crentes. E ela parecia, de certa forma, para um olhar menos perspicaz, uma crente também. Porque a Bíblia não diz nada dela. Ela fez alguma coisa de errado, a mulher de Ló?
Diz que ela cometeu algum pecado grave? Não. Ela estava lá. Digamos assim, ela estava lá na igreja lá. Não dava escândalo, não teve nada, não. Estava lá. Mas você lembra do final dela? Que ela saindo de Sodoma, quando ela estava para entrar em Zoar, ela olhou para trás. E ela se transformou pelo juízo de Deus numa estátua de sal e morreu ali mesmo. Foi julgada por Deus. Então veja, o que ela nos ensina, dentre outras coisas? É que o pecado pode estar aqui dentro. Que você pode não mostrar o seu pecado e se preocupar de não dar muito na evidência de quem você é. Mas isso não quer dizer que você está livre de pecado, uma vez que ele está sempre aqui dentro. É por isso que nós nos escandalizamos às vezes na igreja. Quando surge um escândalo, não é assim? É alguém que a gente menos imaginava. É uma pessoa que nunca tinha feito nada. Por quê? Porque o pecado estava lá, gente, no coração. E você tem que vencer, pelo poder de Deus, o pecado no coração. Não só se importar com as obras pecaminosas, mas com um coração que leva e levará a obras pecaminosas. Então lembre-se disso. Cristo veio destruir o pecado no seu coração. Lá no seu coração, onde o pecado traz mais dano. Onde ele lança suas raízes com mais força. No coração. Então guarde o coração. Peça a Cristo que guarde seu coração de desejos pecaminosos, de imaginações pecaminosas. Essas coisas todas caminham e conduzem para a morte e para o inferno. Paulo continua. Versículo 8 ele diz: ora, se morremos com Cristo, nós cremos que também com Ele viveremos. Você não crê que você morreu com Cristo? Ou seja, que uma vez que você creu em Cristo, Ele te dá a graça de morrer para o pecado. Então, você não crê assim? Creia assim. Se você crê assim, viva assim, pelo poder de Deus. E aí Paulo diz: sabedores de que havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. É maravilhoso aqui. Se nós estamos unidos a Cristo, e Cristo ressuscitou dos mortos, e a morte não pode mais alcançá-lo, então nós também não podemos mais viver no pecado que traz e gera morte. Nós estamos vivos com Cristo, como também a morte não tem mais poder sobre um Cristo ressuscitado, a morte não tem mais poder sobre nós, porque nós ressuscitamos com Ele. O pecado e a morte não tem mais domínio sobre nós, ou pelo menos não deveria. Porque Paulo diz: nós não cremos que a morte não tem mais poder, não pode mais alcançar um Cristo ressurreto. Assim também o pecado e a morte não podem mais nos alcançar, não fazem mais parte da nossa vida. É o que Paulo está dizendo aqui. E olha o versículo 10, ele fala de Cristo agora. Pois quanto a ter morrido, está falando de Cristo, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para o Deus. Esse versículo aqui pode trazer uma certa complicação, mas é o seguinte: o que Paulo quer dizer? Você se lembra que Cristo morreu, por que ele morreu? Quando ele morre, ele está tomando os nossos pecados sobre ele. Os pecados não são dele, mas ele se relaciona com o pecado à medida que ele toma os nossos pecados sobre ele. Essa é a ideia. Então Paulo diz assim: olha, pois quanto a ter morrido Cristo, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Ou seja, quando ele morreu, ele tinha um relacionamento com o pecado, no sentido de carregar os nossos pecados. Só que depois disso, ele não tem mais nenhuma relação com o pecado. A única relação, digamos assim, do pecado com Cristo foi ele tomar os nossos pecados sobre ele. Pecados que não eram dele, mas ele tomou sobre si. Depois disso, acabou. Assim também vocês. Vocês antes tinham uma vida de pecado. Mas se vocês estão em Cristo, a relação com o pecado acabou. No sentido de o pecado ter domínio sobre vocês. Acabou, se vocês estão em Cristo. Essa é a ideia. Se vocês estão em Cristo, a relação de vocês, Anésio, Cristiane, com o pecado teve um fim. O pecado não é mais um senhor para vocês. Vocês estão lutando contra o pecado, e é assim mesmo. Deus dará graça e força até o fim.
mas o pecado não é mais um senhor como era antes. Essa relação acabou. Foi cortada para sempre. E agora eu termino. Olha o que Paulo diz. Vamos ler juntos? Versículo 11, terminando. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos. Eu vou lhes dizer, eu termino aqui. Tudo que eu falei, eu creio que seria em vão, se nós não terminássemos como Paulo terminou. Ele diz assim: agora vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Aí o finalzinho é o que mais importa. É em Cristo Jesus. Você só vai morrer para o pecado. Você só vai viver para Deus se você estiver em Cristo, em união com Ele, em comunhão com Ele. O reformador Lutero, Martinho Lutero, tentou muitas vezes, pela força própria, morrer para o pecado. Mas ele não conseguiu. Ele tentou muitas vezes punir-se. Mas quanto mais ele fazia, mais pecado ele tinha. Até que ele entendeu que ele tinha que ir a Cristo e descansar na comunhão com Cristo e meditar em Cristo e conhecer sua palavra e encher-se de Cristo pelo Espírito. E então Cristo daria a ele, nessa comunhão santa, vitória contra o pecado e vida para com Deus. Você não vai conseguir sozinho. Talvez você saia daqui hoje à noite, eu espero que não. Talvez você saia daqui hoje à noite pensando assim: bom, eu já sei o que fazer. Eu já sei o que fazer. Se você confiar na sua carne, você não vai conseguir. Você tem que olhar para Cristo. Você tem que ter comunhão com Ele. Você tem que conhecê-lo mais e mais na sua santa palavra. Você tem que abrir mais o coração para Ele, confessando os seus pecados e orando a Ele para que te dê força contra o pecado. E Ele te responderá. E Ele te dará vitória. Essas coisas acontecem em Cristo Jesus. Elas só podem acontecer em Cristo Jesus. Elas só podem acontecer se nós estivermos unidos a Cristo Jesus. Quero que você saia daqui, desse local, da reunião da igreja, com isso em mente. Quero que todo dia você vá a Cristo e se agarre a Ele. Jamais saia do lado dele, porque Ele tem poder para te guardar do pecado. Ele tem poder para te dar uma nova vida, mas você precisa estar com Ele. Você precisa estar em todo momento com Ele, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão da sua morte. Você precisa todo dia estar com Cristo. Que assim seja, irmãos. Que assim seja. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor e vamos receber a bênção apostólica. Após a bênção, irmãos, nós nos assentaremos em oração silenciosa e depois nós ouviremos o